Grande galera, grande nação no Bichar, sejam bem-vindos a mais um vídeo de conteúdo sem enrolação, sem mimimi, sem cococó, pura informação para você poder aproveitar aí e melhorar demais os teus trades, a sua performance e quem sabe ficar cada vez mais craque no Smart Money, porque hoje a gente vai falar de choque, gente, choque, mas não fica preocupado com choque, embora o choque seja um choque, não precisa ficar preocupado com choque pelo seguinte, tá? Choque nada mais é do que CH de change, tá? Mudança, off, que é D, e C vem de character, né? Ou de caractere, ou de característica, né? Como preferir aí. Mas na verdade, o que o choque quer dizer? Vem comigo aqui que você vai sacar o negócio. Eu tenho uma tendência de baixa, certo? Eu venho aqui numa tendência... Vamos fazer uma tendência de baixa mais bonita? Uma tendência de baixa assim, tipo, de smart money mesmo? O preço vem, né? Às vezes ele faz isso aqui, aí ele vem. Às vezes ele faz isso aqui, ele vem. E aí aqui, de repente, aqui embaixo acontece algum treco, tá? Que faz com que a tendência mude. Não é isso mesmo, não? Em contrapartida, tá certo? Eu tenho uma tendência de alta aqui. Então o preço sobe, o preço sobe, o preço sobe. Aí às vezes o preço faz isso aqui, o preço sobe. E aqui ele monta aqui algum treco, tá certo? Que faz com que a tendência caia. É basicamente isso, tá ok? O choque, gente, nada mais é do que esse treco que acontece nesses momentos. Tá ok? Vamos dar mais uma relembradinha rápida aqui de Smart Money, mas antes de relembrar, dois recados super, hiper, ultra, mega importantes. O primeiro é assista o vídeo do contrato. Se você já assistiu o vídeo do contrato, não precisa voltar lá de novo, senta aqui do meu lado, pega aqui na minha mão, vamos tomar uma e vamos fazer o choque acontecer aqui. Agora, se você nunca viu, gente, é no vídeo do contrato que eu conto um pouco da minha história, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu faço, por que eu opero, quais são as minhas limitações, quais são as minhas perspectivas, quais são as prerrogativas do canal, por que o canal nasceu, porque dessa maneira, gente, você vai saber como usar, o que usar, para que usar o conteúdo daqui, né? Agora, se você não quer ver o vídeo do contrato, não quer concordar com ele, não tá nem aí, não tem problema, pode curtir o vídeo aqui, mas ó, veja bem o que você vai fazer com isso, veja bem o que você vai comentar e por aí vai, tá? E a segunda coisa é o seguinte, tem muito vendedor de curso de Smart Money que vai odiar esse vídeo. Vai odiar. Tem dois tipos de pessoas que vão odiar, os vendedores de curso e os filhos dos vendedores de curso, tá? Tem o terceiro, o público bônus, que são os altamente teóricos, né? Geralmente essas três pessoas não fazem dinheiro no mercado porque é o seguinte, elas conhecem a teoria na prática, linda, maravilhosa, e blá blá blá, não sei o que mais. Só que na hora que vem pro gráfico, já dá aquela melecada toda e não acerta em nada. Então hoje eu não vou falar da teoria linda, maravilhosa, perfeita, impecável do choque, mas sim como ele funciona na prática, como ele de verdade pode ser aplicado no teu dia a dia para te trazer dinheiro. Tá? Então se você é um cara altamente teórico, brother, talvez você vai odiar esse vídeo. Agora se você é um cara que quer pegar tudo isso aqui e botar em prática, aí sim esse vídeo é para você, tá? Duas coisas super, hiper, ultra, mega importantes que a gente precisa lembrar também a respeito de teoria de Smart Money, tá? Para poder entender o choque. Augusto, pelo amor de Deus, eu nunca vi Smart Money, eu tô vendo esse primeiro vídeo agora. Bom, você quer ver muito que bem, mas eu vou recomendar que você pegue a nossa playlist de Smart Money desde o comecinho, desde um vídeo lá simplesinho que eu faço. Então eu falo um pouquinho assim, eu brinco como operar com o básico de Smart Money, falo a respeito do supply e demand, falo a respeito de uma série de coisas aí, até chegar nesse ponto, tá? Inclusive muito sobre order block. Então vamos lembrar a teoria de queda, como é que é? Basicamente o preço ele vem caindo em ondas, né? Às vezes as ondas são mais íngremes, às vezes as ondas fazem isso aqui assim, e aí continua caindo, e continua caindo, e continua caindo, e às vezes elas dão umas voltas marotas assim, né? Tá ok? Na teoria da queda, você lembra que é o seguinte, eu tenho fundos sendo rompidos, tá certo? Eu tenho fundos sendo rompidos, beleza? E eu tenho eventuais voltas no order block, porque se na queda eu quero ver fundos rompidos, no topo eu quero ver order blocks. E a entrada de ouro do Smart Money é justamente quando o preço volta nessa order block, toca nessa order block aqui, ou até dá uma extrapoladinha e depois continua, tá ok? Vamos lembrar como é que é esse toque na order block numa tendência de queda, tá? Vamos lembrar como é que isso aqui. Primeira coisa, o candle que formou a order block, ele vai ser assim, ó, tá? Então o último candle lá antes da caída de preço, ele tá aqui. Legal ou não? Tem um paviozinho aqui, pode ter mais pavio, pode ter mais pavio. Agora, esse candle da mitigação aqui, como é que ele tem que ser, gente? Como é que ele tem que ser para caracterizar a entrada do Smart Money? Como é que ele tem que ser para poder mostrar que a estrutura não foi quebrada?
é o seguinte, ele tem que voltar no candle do order block, mas ele não pode ter um fechamento, vou fazer até um pavio aqui, ó. Ele não pode ter um fechamento acima desse pavio, tá? Então, ó, se esse candle da formação do order block for assim, o candle, tá, da volta no order block, ele não pode ser assim. Por quê? Porque se ele tiver um fechamento acima do pavio, significa que isso aqui não é uma mitigação, não é uma caçada de liquidez, é provavelmente um choque, uma quebra de estrutura de mercado. Sacou ou não? Essa volta na order block, quando for aí uma tendência bearish, o fechamento deste candle da volta, ele tem que ser abaixo do pavio do candle do order block. Poderia ser até aqui assim, nesse exemplo que eu dei, ó. Poderia ser até aqui assim, ó. Mas ele não pode ser acima do candle que formou o order block. Algo, se tiver um paviozão, aí não tem problema, gente. Esse paviozão é a história da liquidity sweep, né? Tinha um resting liquidity, aí tem um liquidity sweep, rapa a liquidez e vem para baixo gostoso. Fechou ou não? Contudo, contrapartida, entretanto, temos que falar de tendência de alta também, porque é basicamente a mesma coisa, só que invertido, só que como não é tão simples assim para todo mundo, então mesmo sendo simples e invertido, a gente vai fazer de novo. Então, quer dizer, como é que funciona? Eu tenho aqui um topo, aí eu tenho um rompimento de topo, eu tenho um rompimento de topo, às vezes o preço volta aqui, tem um rompimento de topo e o negócio vai, tá? Então, a tendência de alta é a caracterização de topos sendo rompidos, tá certo? Beleza? E a entrada de ouro na alta é quando eu tenho uma order block e o preço ele volta nessa order block. Mas como é que ele tem que voltar, né? Por exemplo, se o candle que formou, né, se o candle que formou essa order block, tá? Ele tiver um desenho assim, ó. Belezinha? Com pavio aqui, o candle de volta, né, na order block, você já adivinhou, né? Ele não pode ter um fechamento abaixo desse pavio aqui, ele não pode, porque daí eu vou estar descaracterizando a minha tendência de alta e uma possível reversão marcada pelo choque. Ó, você já sabe o que é choque. Você já sabe o que é choque. Eu já expliquei o que é choque aqui para você sem querer, tá? Como que tem que ser esse candle aí da volta no order block para motivar a gente a fazer uma entrada maravilhosa? O fechamento deste candle aqui, ó, deixa eu dar mais uma puxadinha aqui, ó, que é o candle da volta no order block, tá? Ele não pode ter um fechamento abaixo desse pavio, como aconteceu aqui. Então ele é uma boa entrada. Augusto, mas acontece. E se ele tiver um paviozão assim, não tem problema que o pavio superou o outro pavio. O fechamento não pode ser abaixo dessa região, porque se o fechamento for abaixo dessa região, você tem um choque. Sacou ou não? Beleza? Eu acho que você já pegou aí o que é o negócio. Então vamos dar uma olhada aqui na prática como que o negócio funciona? Aí sim, tá? Depois a gente vai lá para o gráfico e no gráfico eu vou detalhar isso aqui um pouco mais. Lembre-se que o gráfico está totalmente imperfeito. Ou seja, não é que o gráfico está imperfeito, o gráfico está do jeito que tem que ser, tá? Então vamos lá. Na tendência de alta, eu tenho o fundo e eu tenho a minha volta ao fundo, tá? O que é o choque? Se esse candle aqui tem esse desenho, tá? O candle do choque, que é esse candle aqui, ó, ele vai ter um fechamento abaixo do pavio do candle da order block. E, obviamente, se é um fechamento, tem que ser um candle bearish, tá? Tem que ser um candle bearish, tem que ser um candle que teve uma abertura aqui em cima em qualquer lugar, desceu e fechou aqui. Não importa se não tem pavio, não importa se o pavio é curtinho, não importa se o pavio é um birugão, entendeu? Não importa. O choque basicamente caracteriza, né, o fim da tendência de alta quando eu não tenho um respeito ao fundo anterior formado pelo order block. Isso é o choque, tá? E muitas vezes o que acontece após o choque, sabe o que é? É não conseguir romper o topo anterior. Às vezes o preço até consegue vir aqui, né? Mas o rompimento de topo anterior tem que ser com fechamento acima do pavio que vai acontecer aqui, certo? A hora que o preço volta, ele tem que ter um fechamento acima do pavio daqui. E muitas vezes ele não consegue, ele manda um pavio, ou às vezes nem chega, às vezes ele nem chega.
Tá? Nem chega por quê? Porque daí depois eu tenho a questão da teoria do Fair Value Gap, preenche Fair Value Gap, preenche 50% do Fair Value Gap e por aí vai, tá certo? Mas a confirmação do choque, ele acontece quando eu tenho um fechamento abaixo do fundo anterior e o não rompimento do topo anterior. E é aí onde o preço talvez passeie por essa região ou então já venha de cara para baixo, tá ok? Vamos pensar na tendência de baixo, como é que é o treco agora? Tá? Eu sei que é igual, mas é diferente. Esse é igual, mas é diferente, tá certo? Então, o preço ele vem descendo. Opa, tem aí uns alertas, desculpem os alertas. Então, o preço vem descendo, o preço vem descendo, o preço vem descendo, o preço forma um fundo, aí ele volta. Tá certo? Belezinha? No que ele volta, gente? O que eu tenho que tomar cuidado aqui? Um super, hiper, ultra, mega cuidado, tá? Bom, primeiro que eu tive aqui o retorno order block, tá? Mas aqui em cima, a hora que ele voltar, gente, eu tenho esse topo aqui, tá? E vamos lembrar de novo, é a mesma coisa. Eu tenho esse topo aqui, que tem um candle com essa característica, com pavio, sem pavio, sei lá, se é doji, o que é, tá? Mas o candle da volta, não, o que vai... Oh, perdão, não, agora o que pode? Se o fechamento acontecer acima do pavio do candle que formou a order block, aí agora eu tenho choque. Sacou? Obviamente tem que ser um candle bullish, que nasce aqui embaixo e fecha lá em cima, não importa se não tem pavio, não importa se tem um paviozão, mas a verdade é que esse topo foi rompido. Então, eu tive uma mudança de caractere. E normalmente o que acontece? Essa volta aqui, ela nem chega, ela não pode, né? A confirmação é quando ela não rompe o fundo anterior, tá ok? E muitas vezes nem vai no fundo anterior e quando volta já sobe rasgando com tudo, tá ok? Beleza, gente? Então, o choque é justamente a figura que anula a sequência de quebras de estrutura de mercado, seja numa sequência bullish, seja numa sequência bearish, tá ok? Agora, o grande problema é quando a gente vai para o gráfico, e agora, peguei aqui o gráfico de 1 hora da US, mas eu podia pegar AUD USD, eu podia pegar PPL, eu podia pegar Shiba, eu podia pegar Bitcoin, eu podia pegar o que quer que seja, tá? Então eu separei um trecho aqui, não é um trecho perfeito, não é aquele trecho de aula, justamente para a gente poder ver como é que a coisa acontece. Só antes de eu seguir aqui, eu queria dar uma dica para vocês, gente. Já faz um tempo aí que eu parei de operar na Binance, tá? Isso na data de realização desse vídeo. Não acredito que ela vá, não que eu acredito que ela vá falir, vai explodir do mapa. Talvez ela tenha aí uns rumores, mas o meu medo em relação à Binance não é que ela venha a quebrar, mas de repente pinte uma investigação, alguma coisa, meus fundos fiquem travados lá, eu sinta aí algum tipo de medo, de insegurança e coisa do tipo, e eu não quero passar por isso, então eu decidi de uns tempos para cá operar pela OKEx, tá? A OKEx ela tem um negócio muito legal, vou mostrar para você assim que é muito legal, cara, isso aqui é muito top, tá? Você já sabe que você pode na Binance operar em short e em long ao mesmo tempo, não sabe? Gente, se você não sabe, comenta aqui, pelo amor de Deus, que eu vou deixar um vídeo que vai arrebentar a sua mente, tá? Mas para você que já sabe que na Binance e outras corretoras dá para você operar em long e em short ao mesmo tempo, senta na cadeira e vê o que dá para fazer aqui na OKEx, tá? Se você já tem a conta na OKEx, muito bem. Se você não tem conta na OKEx, eu ainda vou te dar um outro motivo para você abrir uma conta na OKEx. Eu consegui com eles um link, tá? Que dá para você 30% de desconto nas taxas. Cara, deixa a OKEx a corretora mais barata para você operar. Tanto com taxa maker ou taxa taker. Taxa mais barata para você operar numa puta corretora que está caminhando para ser a primeira em volume caso aconteça alguma coisa na Binance, tá? Por que a OKEx? Porque ela já é a segunda em maior volume, gente, tá? Ela tá batendo na Bybit, ela já é a segunda em maior volume. E um ruidinho na Binance ela vira a primeira. Qual a vantagem de você operar na primeira? Porque tem volume, porque tem liquidez, porque tem um monte de coisa boa, tá? E olha só, gente, eu tô aqui no Bitcoin, por exemplo, mas eu vou trocar do Bitcoin, eu vou pegar outra aqui, eu vou pegar outro ativo aqui, fala aí um ativo que você quer pegar, eu vou pegar aqui o LTC, vai, tá? Você pode operar tanto em short como em long e com alavancagens diferentes, tá? Então eu tô aqui em margem isolada, obviamente se você usa margem cruzada, eu só uso isolado,
né? Tenho meus motivos para isso. Então, ó, margem cruzada, você vem aqui, você regula a alavancagem do jeito que você quiser. Ó, LTC aqui dá para chegar até 75 vezes, tá bom? Tá bom, eu sei que é perigoso, não tem problema. Mas olha o que você pode fazer na margem isolada, gente. Isso aqui é fantástico, gente, tá? Então eu posso pegar aqui, de repente, a minha alavancagem de long e trabalhar em 30 vezes, por exemplo. Tá? Eu sei que é perigoso, eu já aprendi isso. E aqui a minha margem de short, por exemplo, né, um exemplo aqui, ó, eu posso pegar em 75 vezes. Então eu posso ter um trade aberto em long, um trade aberto em short e ainda com alavancagens diferentes. Por exemplo, quem tá surfando aqui tendência de smart money, tá surfando a queda, mas tá puxando os repiques também, é uma puta de uma ideia. Tá? Quem está operando, por exemplo, ondas de Elliott, sensacional. Eu pego o long com uma estratégia e as correções com outra estratégia. E com alavancagens diferentes para poder mitigar meu risco. Tá ok? Além disso, gente, é uma puta de um negócio legal aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Dentro desse link que eu consegui. Aqui, ó. Essa aqui é a minha conta B da OKEx, sabe? Porque antes de oferecer ela para vocês, eu peguei e eu fiz uma conta B com o meu link de referência para ver se tudo era verdade. Então, logo que eu criei minha conta e fiz o KC1, eu ganhei uns bitcoins aqui. Aí, quando eu fiz o meu primeiro depósito, que tem que ser de pelo menos $50, eu ganhei mais aqui, deu quase 5% de dinheiro na conta. Não é bônus. Isso aqui é dinheiro na conta. Isso aqui é dinheiro na conta. E depois, quando eu fiz o KC2, eu ganhei mais dinheiro na conta, tá? E ainda ganhei uns outros dinheiros aqui que eu não sei nem de onde foi, quer ver? Ó? Eu não lembro, mas eu ganhei uns outros dinheiros aqui que eu não lembro de onde foi, tá? Beleza? Foi alguma coisa que eu fiz aí que eu ganhei, tá? E tem aqui os rebates, você pode ganhar vários rebates de taxa, ou seja, com o link no Bshark você já opera com 30% de rebate, tá? E você ainda ganha mais cardzinhos para você. O que é o rebate, gente? É você não pagar taxa, é você ter um desconto na sua taxa, tá? Então tá muito legal isso aqui com o link no Bshark. Se você não quiser criar com o link no Bshark, isso é problema seu, tá? Tá ok? E eu não vou ganhar nada se você fizer com o link no Bsharks, porque eles me propuseram 30% de taxas, eu regulei o meu link e transferi todos os 30% para você. Todos. Me por quê? Porque se amanhã ou depois der um problema em qualquer corretora, em qualquer lugar que eu falo aqui, eu não ganhei um dinheiro com isso. Tá? Parte da sua decisão, mas eu me apaixonei por operar aqui, eu não sei como é que eu fiquei tanto tempo na Binance, tá ok? Pessoal, eu vou pegar um momento qualquer do gráfico aqui, tá? E vamos supor que eu comecei a analisar o gráfico aqui, tá? Eu não vou ver, não quero saber o que está aqui para trás. Eu não quero olhar outro time frame. Obviamente, olhar outros time frames, como a gente já explicou aqui em vários vídeos, pode melhorar demais a sua análise. Contudo, todavia, entretanto, eu não vou fazer isso. Tá? Então imagina o seguinte, imagina que aqui eu tenho um topo, tá certo? Eu tenho aqui um topo, eu quero pegar um topo, ó, vou pegar essa região aqui como topo, tá? Vamos supor que cheguei no gráfico, o gráfico tá aqui, ó, tá? Beleza, o gráfico tá aqui. Então vou assumir que isso aqui seja um topo, tá? Podia ser qualquer outro, bom, tá bom, vai, eu vou pegar daqui, ó. Tá? Ó, vou pegar desse ponto aqui do gráfico, belezinha? Então eu vou partir do princípio que isso aqui é um topo. Tá? E aqui em cima eu tenho de fato aqui um order block, certo? Se isso é um topo, isso aqui é um order block, beleza? Aí, ó, eu vou partir do princípio, eu não vou poder olhar, não, vou olhar aqui, ó. Eu vou assumir que isso aqui é um fundo, tá? Vou assumir que isso aqui é um fundo. Se isso aqui gente, você precisa pegar um ponto do gráfico e parar. E você precisa olhar este ponto do gráfico. Se você ficar olhando cada vez mais para trás, você nunca vai sair do lugar. Você sempre vai querer olhar mais para trás e depois você não vai operar. Tá certo? Belezinha? Então, ó, se isto aqui eu assumir que é um fundo, a entrada de ouro do short em Smart Money é quando o preço vem aqui e desaba. Mas eu estou interessado aqui nesse fundo. Por quê? Se o preço rompe esse topo, ó, aqui, é tendência de alta. Se o preço rompe esse fundo, é tendência de baixa. E aqui nós vimos a quebra, tá, de estrutura de mercado, um fechamento abaixo do fundo anterior. Percebe que mesmo esse aqui aparentemente veio abaixo do fundo anterior, tá? Não é um rompimento. O rompimento ocorreu aqui. Se isso aqui é um rompimento, então eu tenho que pegar aqui o meu order block. Cadê meu order block? Aqui nessa região aqui, belezinha, lá no topinho. Tem regras para fazer o order block, eu estou fazendo até algumas contra-regras aqui, mas enfim, é assim que eu vou fazer hoje aqui para te ajudar. Então não tive entrada
né, de short aqui. Aí eu tive aqui um rompimento de estrutura de mercado. Aqui provavelmente teria sido o fundo, mas o fundo foi aqui, ó. O fundo tá aqui bonitinho, beleza? Olha só. E, tá? Se isso aqui é o fundo e isso aqui é um rompimento do fundo, tá? Então eu tenho o order block aqui no topo, certo? Belezinha? Olha só, e aqui é o que eu falei para vocês, olha, quando o preço volta, tá certo? O preço volta na order block e ele vai dar a nossa entrada linda de short. Eu poderia, gente, aqui ó, olha o que você sofre e que nenhum corno, filho da mãe de vendedor de curso fala para você. Eu assumi isso aqui como fundo, né? Então eu tive uma quebra de estrutura de mercado, tá? E depois aqui eu tive um novo topo, não tive? Tive um novo topo aqui, ó. Tá certo. Tá bonitinho, beleza? Tranquilo não? Aí, ó, eu tive um novo fundo aqui, ó. Certo? Aí eu tive uma quebra de fundo aqui embaixo. Se eu tive uma quebra de fundo, eu tenho que observar agora se esse fundo vai ser rompido ou não. Gente, agora é hora de você agarrar nesse vídeo e ir até o final para você ver o que é o tal do choque, tá? Eu só quero passar isso aqui com um pouco mais de detalhe, tá? Só um pouco mais de detalhe, porque daí a gente vai estudar, tá? O tal do choque. Beleza? Aí o preço veio aqui, formou um fundo. Belezinha? Formou o fundo anterior. Tá ok? Bom, aí ele voltou e olha só o que ele fez aqui, gente. Ele rompeu o topo anterior. Ele não rompeu o topo anterior? Então isso aqui me faz acreditar, tá? Isso aqui me faz acreditar que eu tenho um possível choque. Porque eu tenho aqui um possível rompimento do topo. Mas Augusto, o preço caiu lá na frente. É, gente, é que eu preciso mostrar para você a realidade. A gente precisa mostrar para você o desespero, tá ok? O desespero que é você operar no gráfico só com base na informação dos vendedorzinhos de curso, tá? Então, olha só, eu tive aqui um rompimento de fundo, eu tive aqui um topo, tá certo? Um rompimento de topo. Se isso aqui é um rompimento de topo, gente, olha só que importante. Se isso aqui é um rompimento de topo, então eu tenho aqui um order block de fundo. Agora eu passo a desenhar no fundo, certo? Legal ou não? E aí o que eu espero para fazer? Eu espero uma volta nesse order block para entrar em long, tá? Só que aí, gente, o que o preço fez? Ele voltou só um pouquinho aqui, ó, tá? Voltou só um pouquinho. Então essa order block deixa de existir e eu tenho essa order block pequenininha aqui, ó, tá? Partindo do princípio que este é um topo e no que o preço voltou, tá certo? No que o preço voltou, ele não deu a entrada aqui nesse order block, tá certo? Eis que eu tenho aqui esse topo a ser rompido, tá certo? Eu tenho esse topo aqui a ser rompido, beleza? E agora eu tenho que olhar para o lado da esquerda, gente, tá? Olha só o que eu tenho aqui agora. O preço apenas mitigou esta order block. Se o preço apenas mitigou essa order block, eu tenho que começar a ficar esperto com esse fundo aqui, tá certo? Porque se romper esse fundo aqui, então agora eu ganho uma tendência de baixa, que pode durar até quando? Pode durar até esse order block, até esse fundo aqui. Então ela poderia voltar tudo isso para subir, ou então ela poderia romper esse fundo e posteriormente romper esse fundo. Beleza? Esse é o problema. Então eu tive um potencial choque aqui. Tá? Eu tive um potencial choque. Eu posso chamar isso de choque. De verdade. Só que para eu fazer a minha entrada de long, eu tenho que esperar o meu preço voltar e dar a entrada num bom order block, mirando pelo menos o topo anterior e esperando o rompimento do topo anterior. E não foi isso que aconteceu. E esse é o desespero que você encontra no dia a dia, que ninguém te fala. Agora vamos lá de novo. Ó. Aí o que acontece? Essa order block foi destruída, esse gráfico não vale nada, esse traçado não vale nada, nada daqui vale mais nada, tá certo? Eu tenho aqui de fato um order block aqui em cima, que nasceu depois da mitigação desse order block aqui, eu deleto ele, tá? E eu venho aqui embaixo, belezinha? E aí o preço veio, tá ok? E eu estou esperando uma possível volta aqui em cima.
ou uma quebra de fundo. Só que aí, o que acontece, gente? Olha só qual que é a problemática toda, olha qual que é o sofrimento, tá? Você vem e você acredita que isso aqui é um fundo, tá? Aí você vem e você marca o fundo, é o que você faz. Você vem e marca aqui o fundo, certo? Beleza? Aí você vê o preço subir e você vê o rompimento desse fundo, beleza? Se esse aqui é o rompimento desse fundo, o que que você espera? Tá? Você espera aqui que encontrar uma order block aqui em cima, talvez aqui, ó, talvez a order block aqui. Legal ou não? Legal? Aí o que que nós queremos? Nós queremos o quê? Que o fundo anterior seja rompido. Então eu tive um rompimento aqui, eu espero um rompimento aqui de cima. Não tive um rompimento aqui em cima, tá? Não tive uma mitigação da order block, tá? Até nesse ponto aqui, inclusive. Então aqui eu tenho uma order block um pouco grande aqui embaixo, então eu posso eventualmente entrar, né, em short nessa mitigação, procurando, né, mirando aqui pelo menos na mitigação da order block aqui embaixo. Nossa, Augusto, mas está muito difícil de operar aqui. Claro que está difícil. Claro que está difícil. Tá? Teria que talvez vir num time frame menor com essas marcações de 1 hora, né, que eu estou aqui no gráfico de 1 hora, e operar aqui nos 15 minutos teria dado um excelente trade aqui. Tá? Bom, aí o que eu fico observando agora? Quando eu tenho esse movimento, o que eu quero, gente? O que eu quero? Tá? Eu quero um rompimento do topo anterior ou eu quero um rompimento do fundo anterior. Eu quero um ou outro. E aí, de repente, o preço vem aqui, olha, e ele faz esse outro topo. Legal ou não? Olha só como parece fácil, mas não é. Se eu vejo o rompimento de outro topo, agora o que eu faço? Eu fico olhando para esse fundo, tá ok? Porque se a order block, se o preço vier nessa order block, mitigar ela e subir, aí eu tenho uma entrada onde eu espero o rompimento do topo anterior, até lá em cima, tá? Mas olha o que o preço fez. O preço fez, ele veio aqui e arrebentou tudo, gente. Ele arrebentou tudo sem dó. Ou seja, esse order block aqui deixou de ser importante para mim, tá certo? Deixou de ser importante, tá? E agora eu vou pegar esse fundo aqui. Agora esse fundo aqui ele é importante para mim. Beleza? Ele é tão importante que inclusive eu tenho a order block aqui também, ó. Tenho o order block, tá? Então, o que eu começo a observar agora? Eu começo a observar o que o preço vai fazer. Se ele vai romper esse topo anterior ou se ele vai romper esse fundo. Nossa, Augusto, mas acontece que aqui é uma região muito grande. Augusto, tem 12% nessa região. É, tem 12%. Mas eu e você, a gente não tem culpa que o mercado plotou uma estrutura de mercado, né, com uma região aí de 12%. Eu tenho que operar aqui dentro, gente. Tá? Eu tenho que operar aqui dentro. Tá? Eu tenho que respeitar a estrutura que o mercado plota. Tá? Bom, aí vamos lá. O preço veio e olha o que aconteceu aqui, gente. Olha o que aconteceu aqui. O preço veio aqui. Fez algo parecido com um topo. Tá? Essa order block aqui já não serve mais para porcaria nenhuma, porque o preço printou uma outra order block aqui em cima. Legal ou não? Tá? Então, eu quero ver o seguinte, o preço vindo aqui, se ele quebrar esse fundo, isso vira topo. Se ele não quebrar esse fundo e mitigar a order block, mesmo que caçar liquidez, isso aqui vira uma entrada de long, mirando pelo menos o order block anterior. Pô, perfeito. Coisa mais linda do mundo, foi o que aconteceu. Tá? Aí o que acontece? Quando eu vejo a mitigação dessa order block, tá? Eu acredito que o preço possa vir para mitigar a order block anterior, ou ele pode engatilhar uma sequência de alta, e foi o que aconteceu aqui. Tá? Se o preço não romper o fundo anterior, isso aqui passa a ser um fundo. Beleza? E eu continuo com esse topo. Então, o que eu vou aguardar agora? Eu tenho um order block aqui, tá certo? Beleza? Eu tenho um order block aqui e eu tenho um potencial choque. Por quê? Se o meu topo for rompido, então eu vou ter uma mudança de caractere. Lembra que aqui eu tive um potencial choque que não se confirmou. E agora eu tenho uma segunda situação onde eu tenho um potencial choque. O preço veio, rompeu o topo anterior. Agora o que precisa acontecer?
O que precisa acontecer? Se ele romper o topo anterior, isso aqui deixa de ter validade. Eu espero uma vinda nesse order block aqui, tá certo? Para que a gente possa acreditar numa alta infinita e fazer a nossa entrada, tá? Na destruição dessa order block, o preço plotou outra order block aqui, tá? O preço plotou uma outra order block. Então, né? Desculpa, essa order block não foi plotada nesse momento, né? Então, houve um rompimento e aí eu tenho que ver agora, desculpa, eu falei uma besteira aqui. Eu tenho que ver se o mercado ele vai romper esse topo, tá? Ou se ele vai romper esse fundo. Se o preço viesse aqui, desse uma tocadinha e subisse, porra, é entrada de Smart Money. Só que percebe que ele vem bem no meio do caminho e rompeu o topo. Se ele rompeu o topo, eu tenho uma nova order block aqui, ó, tá? Que aí é a mesma história. Opa, onde é que ela tá aqui, ó? Desenho errado. Tá aqui, ó. É a mesma coisa. Oh, perdão, desenho errado aqui, ó. E a mesma coisa. Se ele rompe esse topo anterior, eu tenho isso como order block, tá? Aí, ó, eu ainda tô de olho nessa região aqui. Ainda tô de olho nessa região. Aí o preço vem, tá certo? Bonitinho e de repente ele volta tudo. Quando ele volta tudo e faz esse toque aqui, gente, eu tenho entrada de Smart Money mirando pelo menos o topo anterior, certo? Aqui eu tenho o order block do topo anterior. Olha só que coisa mais linda e maravilhosa. Sacou? Então, eu posso entrar aqui em long olhando pelo menos o topo anterior. Beleza? Sacou? E aqui, gente, mais uma vez eu não tenho um fechamento. Eu tenho só uma cutucada na order block, então eu posso entrar em short. Porque veja bem, né? Uma entrada em short aqui, sem o fechamento acima do meu pavio, né, me deixa numa condição de um possível choque. Porque eu preciso ver se esse fundo vai ser rompido. Então, tocou, mitigou order block, posso entrar em short, mirando essa região. E, incrivelmente, a gente nunca sabe o que vai acontecer, gente. O preço passou reto nessa região, tá? E ele veio tocar aqui. Então, aqui não é entrada de long, tá? Aqui é entrada de long, tá? Principalmente porque, embora esse fundo tenha sido perdido, esse outro fundo não foi perdido. Belezinha? Então, isso é uma entrada de long já em tendência de alta. Como eu não tive o rompimento deste fundo aqui, e muito menos desse, eu posso considerar que eu tive um choque de fato. Tá certo? O que eu preciso observar agora? Eu preciso continuar observando esse topo aqui. Tá certo? Preciso observar é o seguinte, aonde acontecerá um rompimento desse topo aqui. Tá? Se a minha entrada é de long, vocês sabem, eu acabei de falar, a gente mira primeiro no topo anterior. Então, ó, houve lá uma entrada de topo anterior, houve um rompimento de topo anterior. Houve um rompimento de topo anterior, certo? Beleza? Aí o que acontece? Eu poderia desenhar aqui, gente, todos esses caminhos aqui, né? Que eu posso encontrar aqui várias regiões de Smart Money. Inclusive, tem gente que vai falar assim, pô, mas espera aí, aqui tem um order block, o preço voltou nesse order block. Mas nessa minha análise eu não estou analisando isso. Eu estou olhando apenas os sinais macros aqui, né? Então, de fato, eu tive um rompimento do topo anterior. Se eu tive um rompimento do topo anterior, gente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês tem 1 milhão de maneiras de analisar, tá? Eu estou analisando, obviamente, da maneira mais simples e mais didática. Então, se eu tenho um rompimento desse topo, aqui eu passo a ter um fundo. Belezinha, não? Aí o que acontece? Aí eu vou olhar o próximo topo, tá? Lembra que eu tenho essa order block aqui, e essa order block ela é perigosa porque o preço pode voltar aqui e depois afundar. Se o preço voltar aqui e depois afundar, eu tenho um potencial short, tá? Mas como eu percebi que a tendência ela é de alta, então eu provavelmente não vou querer encarar aqui de repente um short. Eu vou pegar as entradas de long do Smart Money. Legal? Então eu tive aqui, ó, um rompimento de topo. Se isso aqui é um rompimento de topo, então aparentemente isso é o fundo, beleza? O preço nem voltou no fundo e nesse momento aqui, ó, neste momento aqui, olha o que aconteceu. Neste momento aqui, eu tive uma mitigação da order block lá de trás, tá ok? Que me dá uma oportunidade de short até
a order block aqui do fundo. Beleza? Que é aqui, ó. Ah, não. Nossa, é isso mesmo, dá a oportunidade de uma entrada de short até a order block aqui do fundo. Mas como eu estou em tendência de alta, eu não vou querer fazer esse short, eu vou querer esperar uma volta do preço na minha order block de fundo, para daí então fazer o meu long, porque a tendência é de alta, gente, tá? Então aqui eu tenho, se aqui é um rompimento de topo, aqui é o meu fundo. Esse order block aqui deixa de ter função, tá? E eu quero observar, ó, o preço voltou, infelizmente não deu entrada de long pra gente e rompeu o topo anterior. Ele rompendo esse topo anterior, ó, essa order block ela deixa de existir. E se por algum acaso isso aqui, ó, é um topo, isso aqui é um fundo. Se isso aqui é um fundo, eu tenho o meu order block aqui. Beleza? Então, qual que é a ideia aqui agora? E lá em cima, né, na formação do topo, eu tenho o meu outro order block aqui em cima. Cadê? Ó? Opa, peguei errado. Gente, dá pra gente ficar aqui o dia inteiro, tá? Ó, e eu já tenho uma outra order block mais acima. Então, vamos lá. Já sei o que acontece. O preço precisa vir e ele precisa respeitar aqui o meu order block de fundo. E se ele respeitar, caçar liquidez, que foi o que aconteceu aqui, eu tenho uma entrada em long, pelo menos até a order block anterior. Faltou aqui, foi milimétrica essa mitigação, tá certo? E agora eu preciso observar, tá ok? O meu fundo anterior, tá? Gente, e por aí vai, ó, porque se você olhar, nesse momento foi perdido esse fundo, mas não foi perdido esse de baixo, tá? No que voltou, a order block voltou, o preço voltou nessa order block e gerou outra aqui embaixo, tá certo? Aí aqui, olha, houve uma não possibilidade de rompimento do topo anterior e uma volta respeitando esse fundo, tá certo? Esse não rompimento de topo anterior sugere uma possível choque se esse fundo for perdido. Aí eu passo a olhar o seguinte, eu passo a olhar este fundo, esse order block já foi pro saco, e eu passo a olhar esse topo, tá certo? E aí a gente vai acompanhando o preço, vai vendo o que ele vai fazendo, vai desenhando, e eu vou te pedir um favor, se você achou esse vídeo útil para você, pô, dá um like pra gente, tá? Compartilha esse vídeo, curte a gente aqui. Ficou ainda com dúvida? Quer mais vídeo de choque? Quer mais vídeo dessa análise completa de tendência? Tá? Gostou dessa maneira mais prática e mais simples de eu fazer as minhas análises e distribuir o conteúdo que eu tenho com vocês? Pô, deixa o seu comentário, dá a sua força. De repente você se anima e manda até um super like pra mim aqui, já pensou? Né? Mas no mais, gente, forte abraço para vocês, excelentes trades aí e vamos que vamos.